Físicamente me siento muy bien, ya entonces acá estamos. Tá aí, então, já se deixando à disposição do técnico Tite para... Isso aí é música para os ouvidos do Tite, né? Olha, aí tem novidades também, porque o Flamengo já contratou o Gonçalo Plata. Mas é uma tremenda de uma aposta no futuro. Jogadores que têm vontade de construir seu nome, fazer sua carreira. E eu fico pensando quando esses jogadores machucados voltarem. O tamanho ou a grandeza do elenco do Flamengo. Isso e muito mais agora. Físicamente me siento muy bien, ya con muchas ganas. Sé que el domingo hay un partido muy lindo contra Corinthians. Si el técnico quiere que esté a disposición, yo ya estoy a disposición. Yo me siento muy bien, listo para jugar. Entonces, acá estamos. Tá aí, então, já se deixando à disposição do técnico Tite para a partida contra o Corinthians. A diretoria agora corre contra o tempo para que ele realmente esteja à disposição do treinador, André. E é isso que o Corinthians, é isso que o Flamengo tem de fazer, é trazer seus novos jogadores, seus novos reforços e colocar para jogar, porque agora tem muito mais jogadores fora. Isso aí é música para os ouvidos do Tite, né? Talvez numa situação normal, com muita gente à disposição, uma perda de jogadores, como acontece nos outros clubes, o Alcaraz chegasse hoje, quinta-feira, e alguém dissesse para ele, não, ó, talvez você entre no finalzinho do jogo e tal. Eu acho que agora precisamos de você, ele já deu essa declaração, cá estamos, listo para jogar, então ok. O próprio jogador se escala, como alguns treinadores dizem. E agora o Flamengo, carente de jogadores saudáveis para colocar em campo, eu imagino que o Alcaraz vai ter a sua primeira oportunidade no fim de semana, talvez o Pedro volte, se tiver condições, vai para o jogo também. E o departamento médico e o departamento de contratações, né, o departamento comercial, esses são os departamentos que estão escalando o Flamengo nesse momento. Pois é isso. Fala assim, olha, Tite, tá aqui à disposição, só coloca para jogar. Agora tem uma coisa também, chegando e já encarando o Corinthians, já sentindo também o que é um campeonato brasileiro. É bom para ele também. Sim, é bom, ele vai passar por um período de aprendizado. O jogador chega com muita vontade, como a gente viu aí, falando as coisas certas, nem acho que seja um discurso pronto. Jogar no Flamengo tem que ser um estímulo para qualquer jogador, ainda mais para um jovem rapaz, 20 e poucos anos, 21 anos, chegando num contrato de 5 temporadas para atuar aqui no Brasil. É claro que ele quer jogar o quanto antes. Esse é o clássico das maiores torcidas do país. O Flamengo cansado, meio despedaçado, naquele piloto automático, tentando solucionar problemas. O Corinthians joga nesta noite, né? Pela Copa do Brasil também, e precisa se dedicar demais ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar um adversário que está começando a ficar sem tempo para reagir. Olha, aí tem novidades também, porque o Flamengo já contratou o Gonçalo Plata. A gente fala um pouquinho dele, segundo apurou a ESPN, o rubro-negro já acertou a contratação, fechou nesta quinta-feira. O atacante equatoriano tem 23 anos, ele tinha vínculo até 2028 com a Al Sadd do Catar. O Flamengo vai desembolsar 3 milhões e 800 mil euros, cerca de 23 milhões de reais para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta, além de outros 8 milhões de euros, cerca de 52 milhões de reais para ficar com 100% caso o novo reforço atinja metas estipuladas em contrato. Gosta da contratação, André? 23 anos, atacante com essas características, um jogador que tem, teoricamente, os seus melhores anos pela frente. O Flamengo o contrata por 4 temporadas, com essas cláusulas aí. Não é um negócio em relação a números, né? No sentido do investimento tão vultoso quanto é o do Alcaraz, que é a contratação mais cara da história do Flamengo. Mas é uma tremenda de uma aposta no futuro. O Flamengo está trazendo gente que está entrando na segunda década. Não, né? 20 anos? Com 20 anos você completa a segunda década. Sim. No início da sua terceira década de vida, é uma juventude muito bonita e muito interessante para times de futebol. Jogadores que têm vontade de construir seu nome, fazer sua carreira e vão ter essa oportunidade, pelo menos para início, por um longo tempo aqui no Brasil. Então, como a gente tem conversado aqui, a fila tem andado, o Flamengo tem se movimentado, era cobrado um desempenho melhor da diretoria do Flamengo para contratar jogadores durante algum tempo nessa temporada, período de janela aberta ali e tal. Vai tentar esse, não deu certo, vai tentar aquele, não deu.
O Flamengo contratou no início do ano e agora contrata um pouquinho depois da metade, fazendo bons movimentos como é esse, o do Gonçalo Plata. Pois é, e aí eu fico imaginando que é claro que é uma diretoria que precisou agir mais do que talvez agisse se por acaso não tivessem tantos jogadores machucados, André. E eu fico pensando quando esses jogadores machucados voltarem, o tamanho ou a grandeza do elenco do Flamengo. Você começa a olhar e pensar assim, olha, do Flamengo de 2019, vamos colocar Jorge Jesus para cá, seria o maior Flamengo? É um pouco difícil falar nisso, porque esses atletas, evidentemente, eles não jogaram ainda, né? E eles podem demorar um pouco para se acostumar, se adaptar àquele período meio básico, né? Que todo mundo tem que ter um pouco mais de paciência, mesmo aqui no Brasil, quando a exigência é tão grande, e mesmo no caso presente do momento do Flamengo, em que, se o Tite pudesse, o Gonçalo Plata também jogaria no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas, em termos de potencial, oferta ao treinador, possibilidades de escalação, é um elenco espetacular. Pensando, como você falou, né, num quadro em que os machucados estão de volta. Sim. E fica aquele entra e sai, o jogador perde uma partida, perde duas. Nós estamos falando de lesões que têm tirado os jogadores durante bastante tempo das atividades. E esses que estão chegando, se ambientando e começando a entrar no time para jogar. É realmente uma possibilidade, uma perspectiva muito atraente. O Tite deve estar muito preocupado agora, porque ainda tem muita gente fora. Talvez ele nem tenha tempo ainda de comemorar essas chegadas. Mas daqui a pouco ele vai perceber que o número de cartas na mão dele aumentou. E é isso que ele precisa. É isso que ele precisa hoje, é isso que ele vai precisar também nas próximas temporadas com o Flamengo.